tem pessoas que têm... Quem? Então, uma Flora Isabel. Flora Isabel, ok. Pronto. Mas tem um bocado de gente com receio. Vamos agora, Meio Norte Mundo, vamos com a Socorro Sampaio. Olha ela aí, a correspondente, na verdade a embaixatriz da Rede Meio Norte Brasil. Eu já sei, mas eu terei que falar, né? Boa tarde, Socorro. Visual 2021, aí tá Socorro, novo normal de Socorro Sampaio. Olá, Amadeu, boa tarde para você, boa tarde, Brasil. Pois é, salões de beleza reabriram hoje na Irlanda, a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente vai mostrar umas imagens bem interessantes que eu acho que você vai gostar. Mas aí a gente vai lá, gasta uma grana, dá uma parada, melhora o visual para aparecer mais ou menos hoje no ar. Aí vem o vento, vem a chuva, o trabalho vai para água abaixo mesmo, né, Amadeu? Mas Corona News isso não é importante. Isso não é importante. São notícias bem ruins que a gente começa, Amadeu. A pandemia está bem longe de acabar. Isso foi informação de hoje, de agora a pouco, da Organização Mundial da Saúde. O chefe da OMS, o Dr. Tedros, disse que o pior, olhem só, o pior ainda está por vir. Ele disse que apesar dos progressos, né, do progresso que vários países fizeram, a pandemia continua se acelerando e já são mais de 500.000 de mortos e mais de 10 milhões de casos confirmados em todo o mundo. Isso de acordo, a gente tem a tabela aí, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. Estados Unidos e Brasil lideram em número de mortos e também em número de casos confirmados. Estados Unidos, 125.864 mortos e aproximadamente 2,5 milhões de casos. E Brasil, com 57.622 mortos e aproximadamente 1.300.000 casos. Desse total que a gente vê aí, os Estados Unidos têm 1/4 do número total de mortos, do número global de mortos. E os casos nos Estados Unidos continuam aumentando em 31 estados, em pelo menos 31 dos 50 estados americanos. E 12 desses estados já suspenderam o desconfinamento. O caso da Flórida, por exemplo, um dos estados mais populosos dos Estados Unidos, que tem um dos que tem o maior número de novos casos. Ontem a Flórida registrou quase 9.000 novos casos. Hoje, na segunda, já foram 5.000 novos casos e várias praias do estado vão fechar, inclusive no próximo feriado de 4 de julho, que é o grande dia nacional, e isso é para evitar aglomeração nas praias. Quanto aqui na Europa, aquela famosa lista da União Europeia, quais os países que serão barrados, os cidadãos dos países que serão barrados para entrar aqui na Europa. União Europeia, os membros estão reunidos hoje e essa famosa lista de quem entra e quem não pode entrar deve ser divulgada amanhã. Mas o que tudo indica, quase 100%, Amadeu, que o Brasil vai ser barrado, o brasileiro não vai poder entrar na União Europeia, assim como americano e nem russo. Na lista que todos os diplomatas estão divulgando, estão vazando para a imprensa da América Latina, só vai poder entrar aqui na Europa os cidadãos do Uruguai. Essa lista deve sair hoje, no máximo até amanhã. Agora a gente vai para a China, falar de vacina. A China anunciou hoje, confirmou hoje, que vai testar vacinas em militares. Essa vacina teve um resultado positivo nos ensaios clínicos, demonstrou eficácia, né, para proteger, para prevenir a Covid-19 e vai ser agora administrada em milhares de militares. Não disse se esses militares são voluntários ou vão ter que testar essa vacina. Ela está sendo desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e a farmacêutica chinesa CanSino. E atualmente em todo o mundo há por volta de 150 vacinas em desenvolvimento. E ainda para finalizar a nossa atualização de Covid, a gente vai aqui para Portugal, país que registra novos casos de Covid-19, um aumento dos casos. Portugal que registra surtos. E hoje o alerta veio da Associação
de pneumologista de Portugal. O presidente da associação, Antônio Moraes, ele fez um alerta. Ele disse que esses novos surtos da região da Grande Lisboa e do Vale do Tejo, esses surtos podem levar a uma nova onda em todo o país. Portugal é um país pequeno e isso pode ajudar a espalhar o vírus, na proliferação, na propagação do vírus. Também outro pneumologista, o Dr. Filipe Frois, disse hoje para a TV portuguesa que a média diária agora de internações com pacientes com Covid-19 em Portugal é de 400. Isso, 400 pessoas por dia e 70 vão para UTIs. Já a Secretaria de Saúde de Portugal diz que não há sobrecarga no sistema de saúde. A ocupação nas UTIs da Grande Lisboa é de 66% e que bate com a ocupação de todo o país, que é de 65%. E desse total, apenas 20% são de pacientes com Covid-19, Amadeu. Olha, eu vou dizer, viu, eu sou otimista. Pô, é natureza minha acreditar. Mas essa história da vacina, poxa vida, é só para dar um ânimo na gente, aí daqui a pouco, não, mas provavelmente em larga escala, só no ano que vem. Poxa, como a gente quer respirar melhor e não consegue, né? É uma angústia, esse momento aí da pandemia, é uma angústia. São 150, uma hora sai. Sai sim. Vai sair, mas eu estou dizendo, eu queria logo, queria que fosse logo. O PM francês que assassinou um ativista negro foi preso? Primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro. Sim, desculpa. Eu escrevi, pois é, porque lembra muito PM. Amadeu é o ex-primeiro-ministro do governo do presidente Nicolas Sarkozy, o François Fillon. Ele foi condenado hoje, Amadeu, a 5 anos de prisão. São 3 anos suspensos, isso significa que ele vai ter que cumprir 2 anos na cadeia. E ele foi condenado naquele esquema de empregos fantasmas. Empregos fantasma. A mulher dele foi contratada como assistente parlamentar, ficou aí recebendo sem trabalhar por aproximadamente uns 10 anos. A mulher dele, Penélope Fillon, nunca exerceu a função. Além dos 2 anos de cadeia, ele vai ter que pagar uma multa de 350 mil euros, dá um pouco mais de 2 milhões de reais, e também vai ficar 10 anos sem exercer cargo. A esposa dele, Penélope, também foi culpada, ela vai ficar 3 anos em liberdade condicional, pagar a mesma multa de mais de 2 milhões de reais, o equivalente, e ficar 2 anos sem exercer cargo público. A família recebeu aí por volta de 1 milhão de euros que eles vão ter que pagar, vão ter que devolver esse dinheiro à Assembleia Nacional. Já o ex-primeiro-ministro François Fillon disse que isso aí é um complô da esquerda para retirá-lo, para eliminá-lo da disputa presidencial, e o advogado já disse que vai apelar da sentença. Lembrando que esse escândalo veio à tona 3 meses antes da eleição presidencial de 2017 na França. Na época, François Fillon era o candidato, era o favorito da direita. Ele perdeu, ficou em 3º lugar e quem venceu foi o Monsieur Macron, Emmanuel Macron. E esse ex-primeiro-ministro também já foi ministro dos governos Mitterrand e Jacques Chirac, Amadeu. O Irã quer prender o Trump? Pois é, Amadeu, quer o presidente Trump na cadeia. Ele é acusado de assassinato. Imagina, o presidente dos Estados Unidos acusado de assassinato e também de terrorismo. O Irã emitiu 2 mandatos contra o presidente americano e contra mais 30 pessoas da administração Trump pelo bombardeio que matou o general Qassem Soleimani no início deste ano. Acusação, assassinato e terrorismo. O Irã diz que pediu ajuda à Interpol para prender essas pessoas e, entre essas pessoas, o presidente Donald Trump. Claro, é improvável, né? O presidente não corre risco de ser preso, é improvável que a Interpol vá atender esse pedido do Irã, até porque a Interpol não entra em atividade política, nenhuma intervenção de natureza política. Isso aí é só uma prova da tensão, do aumento da tensão entre os 2 países, entre Irã e Estados Unidos, desde que os Estados Unidos saiu, desde que o país se retirou do acordo nuclear, Amadeu. Vamos ao novo normal e às filas para cortar cabelo. Amadeu, hoje é um dia muito importante aqui na Irlanda, é a penúltima fase do desconfinamento, importante porque hoje reabrem hotéis, restaurantes, cinemas, academia de ginástica, museus, é a volta das missas, então hoje a economia bombando aqui.
Só que, e abrem, claro, os lendários, famosos pubs irlandeses, como a gente vê aí. Para funcionar, o pub irlandês tem que servir comida. A pessoa só pode, cada cliente só pode ficar 1 hora e 45 minutos e tem que servir comida, para evitar que fique lá sentado, jogando conversa fora, vai bebendo, o governo não quer isso. A gente vê aí que muita gente aproveitou, muita gente foi tomar café, vocês viram aí, primeiro veio a xícara de café e depois trocaram o café por outra bebida, né? Hoje, Amadeu, os bares fecharam há 15 semanas, os bares irlandeses, tudo ficou fechado aqui há 15 semanas e hoje reabrem 2 dos 7.000 pubs que existem em toda a Irlanda. Festa para muita gente, os pubs lotados, eu dei uma passada também, cafés, muitos cafés em restaurante já com bastante gente. Agora, vamos ver outra imagem, Amadeu, porque dizem que mulher vaidosa, a mulher corre para o salão de beleza. Agora, olhem essa fila aí, você e o telespectador. Isso aí é à meia-noite de hoje, do dia 29 de junho, data em que os barbeiros, as barbearias puderam abrir e a gente vê aí fila de homens marmanjos no centro de Dublin à meia-noite, esperando, porque algumas barbearias reabriram à meia-noite, isso para ir para atender a demanda, Amadeu. Eu acho que eu vi o Ananias ali na fila, se não me engano era ele. E tem a Socorro também, né? Cadê a foto da Socorro, Juliana? Socorro com o novo visual dela, tem aí, Ju Barros? Não, tem não. Tem. Amadeu, agora, olha... Calma, olha aí, ó. Que beleza. Tosou. Agora, Amadeu, foi tão difícil conseguir essa hora que só pôde cortar. Foi o serviço pela metade. Ela só deu tempo de cortar. Depois eu tenho que voltar para fazer a cor. Muito bom. Obrigado, Socorro. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Olha, é uma notícia boa, você que está precisando ou querendo viajar. A Guanabara está retomando de forma gradual as suas operações aqui em